E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Deus nos dê homens como Elias. Veja, homens que saibam o que estão fazendo com assim diz o Senhor. Alimento espiritual em seu devido tempo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Meu clamor. Irmãs Laísa e Lohana cantando em momentos no tabernáculo da fé. Clamei ao meu Senhor, e no meu pranto supliquei compaixão. Os problemas e lutas estão a me cercar. Ergo os meus olhos ao alto, só Cristo pode me ajudar, e pela fé eu vejo o olhar do meu Senhor, ouvindo o meu clamor. Ergo os meus olhos ao alto e sigo sem temor, pois Cristo meu pastor. Só Jesus querido sabe os problemas meus. Só tu podes resolvê-los, estou a te entregar. E nas noites de silêncio, na oração da madrugada, esperarei confiante e a vitória me dará. E pela fé eu vejo o olhar
Deus nos dê homens como Elias. Veja, homens que saibam o que estão fazendo, com assim diz o Senhor. Ouvintes, quem poderia desejar homens como Elias? Qual a igreja que poderia desejar homens como Paulo, o apóstolo São Paulo? Qual a igreja que poderia desejar homens como o apóstolo Pedro, apóstolo João, os apóstolos, os profetas? Quando a igreja procura interpretar as suas cartas, suas mensagens, de acordo com a concupiscência do povo, já está dizendo que não aceitariam, não desejam homens como Elias, homens como os apóstolos. É claro, isso é notório. Quem gostaria de ter São Paulo como seu pastor? Sabe que uma grande igreja, muito poderosa no mundo, um sistema evangélico, estava precisando de um pastor. E um diácono escreveu uma carta indicando um pastor. Só que ele, conhecendo a igreja, teve o critério de transcrever ali, traçar ali o retrato falado do pastor que ele indicava para aquela igreja. Por fim, ele foi inquirido, porque esse pastor era muito criterioso, para não dizer exigente. Quem é esse pastor? Ele disse: o apóstolo Paulo. Ele disse: você está doido, louco. Nós estamos vivendo numa era completamente diferente da de Paulo. Isso quer dizer que tem que ter um evangelho diferente para a era que estamos vivendo. Então, a conclusão inicial é que bem-aventurado o homem, a mulher, a igreja, que deseja homens que saibam o que fazer com o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é a mensagem, é a Bíblia sagrada à luz da palavra. Mas é normal, é natural, como o próprio apóstolo Paulo afirma, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, que o homem natural não compreende, não entende, não pode receber as coisas espirituais. Não pode se dar com um homem espiritual. Não pode se dar com uma mensagem que seja espiritual. Pergunta-se então que Jezabel poderia gostar
amar, querer Elias? Num governo moderno, num governo que estava sob o seu capricho? Triste, muito triste a condição do homem, da igreja, que é dirigida sob o capricho da mulher. E é isso que estava acontecendo com Israel. E quando Deus se manifesta a um povo que está sendo governado por uma mulher como Jezabel, ele vai se manifestar através de quê? De quem? De que tipo de homem? De Zedequias? De um daqueles 400 do Conselho de Ministros de então? Dos dias dela? Não. Não poderia ser, uma vez que era Deus que estava se manifestando. Ele tinha que ter um Elias, o tisbita. Agora, é importante, muito importante saber que não somos melhores do que ninguém, somos até mais fracos, mais defeituosos, mas uma coisa é certa, que nós gostamos de Elias. Não importa o quanto isso nos fira, nos atinja, nós gostamos de Elias. Nós gostamos do sistema apostólico, da mensagem apostólica, da mensagem profética. O mundo de então, dos dias de Acabe e Jezabel, precisava de um Elias. E o mundo de hoje? O mundo evangélico, religioso de hoje, a igreja de hoje, precisa de um mufino Zedequias, polido, sabendo mais de Deus, ou tanto quanto o índio sabe de espaçonave, de exploração do universo. Não. É bom que cada um de nós atine para isso. Aqueles que têm crido na mensagem de Elias sentirem-se recompensados, agradecidos a Deus. Por quê? Isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Haviam 7.000 naqueles dias que, como Elias, não haviam se dobrado diante de Baal, diante da perversão de Jezabel. Aí então é onde o profeta desta era aparece. Porque saber que houve um Elias lá no passado é muito bom. Saber que houve um Elias através de João Batista, através de Eliseu, antes de João Batista como precursor, é muito bom. Mas Herodias, o Estado, a igreja, gostou de João Batista? É muito bom saber. São homens que estão na história, na testa da história bíblica da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o importante é saber que estamos vivendo sob o ministério de Elias, que Deus enviou o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, no espírito de Elias.
precursando assim a sua segunda vinda. O que significa ministério do Filho do Homem. Elias foi um grande homem. Ele tinha diante dele uma geração pecadora. E o Elias desta era tem o quê? O rei era Acabe. E seu pai, antes dele, havia sido mau. Pai de Acabe. Desde Salomão apareceram somente reis perversos. Um após o outro. Israel foi caindo, até a ponto de ter uma Jezabel no seu governo. E este homem, Acabe, o qual reinou 22 anos em Samaria, foi o pior de todos eles, mesmo pelo seu casamento. Ele foi um verdadeiro modernista. Ele cria na religião, certamente, e tinha toda uma tendência moderna. Ele tinha seus 400 profetas hebreus, todos estavam bem instruídos e bem treinados. Instrução e treinamento que sem o qual eles não poderiam ser ministros. Qual é a diferença desta era? Lá, Deus lhe enviou um e ele não quis crer nele. Não aceitou Elias. Elias, aquele grande profeta vindo no Espírito de Cristo, não foi aceito pelo modernista, casado com Jezabel. Alguém está ouvindo isso? Que deve refletir. O modernista, o moderno, casado com a mulher Jezabel agora, pode aceitar a Elias? A melhor maneira que tem é dizer assim, não há mais profetas. A fuga está aí, a covardia. Profeta durou até João só, explorando a Bíblia Sagrada. Profeta da lei, mas da graça está aí na Bíblia e tem se cumprido. Não tenha dúvida disso. Porém, Elias, esse tisbita, era um homem do deserto, contrariando completamente a trilha dos ministros de Acabe. Qual era o currículo dele? Não foi um homem delicado, era um homem grosseiro, e um dia, depois que Acabe havia pecado, até Deus não poder suportar mais, ele falou a Elias no deserto. E eis que vinha no caminho a Samaria, como sempre o profeta ilustra. Talvez tinha barbas brancas ao redor de sua face, a cabeça calva, brilhando no sol, e seus pequenos olhos amiudados, lá atrás com uma vara em sua mão, com um sorriso
sóbrio, austero em sua face. Caminhou diretamente ao rei de Israel, chegou com um semblante, com aspecto de que não lhe temia. E disse: nem mesmo orvalho cairá até que eu chame por ele. Acabe, naturalmente, achou aquilo um absurdo, uma ousadia muito grande. Como é que esse homem vem lá do deserto, nessa condição, dizer para mim que, segundo a sua palavra, não vai chover até que ele chame isto novamente? E meu poder? Esse homem pode mais do que eu? Não é outra coisa que está acontecendo. Na última era da igreja dos gentios, a era de Laodiceia, sábia, abastada, a era de Laodiceia, que se diz rica, mas não passa de uma pobre miserável, segundo Apocalipse capítulo 3. Morna, vomitada da boca de Deus. Não poderia receber Elias. Mas, graças a Deus, que é um povinho que recebeu e ama esse profeta. Ama esse profeta dessa decadente era. Em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus por essa grande bênção na sua vida, meu irmão, minha irmã. Amém. Ouvintes, voltem a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oleiro, e eu vi o barro em tuas mãos. Faz de mim um lindo vaso, sem defeito, santo e são.
instante.